Pronto, gravando. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Né? Vamos dar sequência. A gente conversa hoje de uma maneira um pouco mais rapidinha, já abrindo o caminho para o segundo bimestre. Eu falava há pouco sobre a necessidade de realizar as tarefas, de colocar em dia ali a sua vida, né? Nas sugestões do Google Sala de Aula. Quem ainda não tem familiaridade com as ferramentas que estão lá disponíveis, com as atividades que estão disponíveis, com as indicações que estão disponíveis, ache um tempinho, né, coloque lá em dia, tenta seguir mais ou menos esse horário que nós estamos colocando também disponível para vocês, né, com a composição de aulas, os professores se alternando, mesmo que seja via Meet, mas reserve a parte do noturno, já que vocês são estudantes do noturno, para que a gente converse pontualmente, né, também ali mexendo nas atividades. Ficou com uma dúvida, manda uma mensagenzinha no mural da sala, é super simples, super fácil, não vai ter estresse, tá certo? Então vamos lá, vou dar sequência, vou passando aqui os slidezinhos, né? Então, claro que vocês estão cientes aí que para facilitar não só o avanço da nossa conversa, manter as câmeras e também o microfone desligado facilita. Vamos voltar quase que no seu sexto ano, né? É um instante, né, em que a gente, para conversar sobre as características econômicas do mundo, né, e mais à frente conversar pontualmente sobre produto interno bruto, produto nacional bruto, renda per capita, a gente precisa afirmar ou reafirmar alguns termos, alguns elementos da distribuição, da organização econômica, que talvez tenham se perdido aí. Você ouve falar em algum instante, assiste num telejornal, lê em alguma questão, mas né, passa desapercebido. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos, e aí, para começar, a gente precisa lembrar que a distribuição e a organização econômica das pessoas no mundo, né, ela atende ali aos chamados três setores, e nesses três setores nós vamos ter envolvidos trabalhadores, né, diretamente atuando, e envolvidos ou trabalhadores que já não estão mais dentro de um nível de organização de contribuição constante ou direta. Então, nós dividimos ou distribuímos a estrutura, vou pegar aqui o marca-texto, né, a estrutura econômica de qualquer lugar, em dois conjuntos. Uma que a gente atende ou chama de, pela sigla PEA, e outra que a gente chama pela sigla PEI. Quem é a PEA? População economicamente ativa. Então, quem são ou que é essa população economicamente ativa? Então, qualquer grupo, qualquer conjunto de indivíduos, de pessoas que estejam em idade de trabalho, possuem vínculo empregatício ou que, por um acaso, esteja procurando emprego no intervalo curto de tempo. Então, essa população economicamente ativa no nosso país varia a partir dos 14 anos, mesmo que a Constituição diga lá, né, que nessa faixa etária até os 16 o trabalho ainda esteja, né, num sentido aí de estágio, mas enfim, com registro em carteira a partir dos 16 anos, pontualmente, essa população economicamente ativa, indivíduo que tenha a carteira de trabalho e todo aquele conjunto de regramento, de regras, de aspectos, né, que determinam ou configuram as relações de trabalho. Então, salário, 13º, férias remuneradas, né, direito aos atestados médicos, enfim, vocês que trabalham conhecem essa dinâmica aí. Então, população economicamente ativa, todo indivíduo, todo conjunto que, a partir de uma determinada faixa etária, até a idade limite considerada aí, né, para os inícios dos trâmites da aposentadoria, então, população economicamente ativa. Neste grupo, nesse instante aí, você que me assiste, né, aluno do terceiro ano no noturno, nosso querido ginásio, faz parte desse grupo da população economicamente ativa, tenho convicção disso. Tá? Por outro lado, a população economicamente inativa, e a sigla PEI, né, são todos aqueles indivíduos que não estejam dentro do conjunto de trabalhadores formais, né, então sem registro da carteira de trabalho, por exemplo, são aqueles indivíduos que estão desempregados, mesmo que esteja procurando emprego, há mais de um ano. Nesse grupo também vão estar os aposentados, vão estar um grupo que, felizmente, essa avaliação aqui sem nenhuma conjuntura
um juízo de valor, mas enfim, cada vez menos comum, né, pelo menos nos grandes centros urbanos, título, né, de donas de casa. Então, né, as mães no passado eram muito mais donas de casa, pelo machismo, pela estrutura patriarcal, né, de não trabalhar fora de casa, de não realizar, ser ali a procriadora e cuidar dos filhos, trabalhar muito em casa e não ter uma remuneração direta por isso. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Mas aí entra, então, essas figuras aí que a gente chama de dona de casa, né, a mãe ali que cuida e administra o lar, além, claro, de todos os jovens estudantes, né, claro, que estejam ou com idade imprópria para o trabalho, então abaixo aí dos 14 anos, ou ainda aqueles que mantêm o seu vínculo com as instituições educacionais. Então, estudando, este momentaneamente é o seu trabalho, certo? Então, a base para que a gente comece a conversar sobre essa população economicamente ativa né, na verdade, entender o cenário de distribuição dos setores em três espaços, três conjuntos distintos. Nenhuma novidade, a lembrança aqui, né, lá também das suas séries iniciais no ensino fundamental, e em especial no sexto ano, né, fundamental anos finais, nós temos o setor primário, setor secundário e setor terciário. Nesse contexto, a gente lembra que o setor primário é toda e qualquer tarefa que esteja diretamente relacionada com as atividades extrativas ou ainda aquele modelo que nós vamos chamar de agropecuário. A produção agrícola e a criação de animais, a pecuária em si, claro, com uma maior evidência da pecuária bovina, né, mas dentro de uma interpretação, dentro de um entendimento, dentro de uma compreensão aí que nós podemos ter uma criação variada, seja né, do gado, mas aí também das aves e galinhas, né, as galinhas, o frango tem uma fama maior, tem um valor econômico importante na comercialização, que aliás vai ser aí uma outra ponta, um outro contexto, um outro conjunto, um outro setor econômico. Então, o setor primário, as atividades extrativas, né? Extrativismo mineral, recursos minerais, especialmente, o extrativismo vegetal, e aí a gente pode lembrar da coleta do látex, né, nas seringueiras, nós podemos lembrar da coleta de frutos, nós podemos lembrar do uso da madeira na indústria moveleira, são algumas das possibilidades de trabalho, de envolvimento nessa atividade, nesse modelo de atividade extrativa. E, por fim, o extrativismo animal, e aí entra caça, pesca, modelos econômicos que já foram aí agregados também pela perspectiva da pecuária numa relação um pouco mais recente. A própria agricultura, ela vai, aos poucos, né, ganhando incrementos e inovações, né, essa mecanização, essas inovações, elas muitas vezes contribuem com a ampliação da produtividade, gerando muito lucro e agregando valor à economia do país. Não é à toa uma grande emissora de TV faz ali expõe uma propaganda que envolve o olhar dos grandes proprietários e grandes produtores do território brasileiro, e aí é uma motivação não só para os jovens urbanos prestarem atenção nas possibilidades de trabalho desse espaço, mas também de como essa atividade contribui com a economia do país. A história do agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mesmo que exista uma série de contradições e de debates sobre essas ações, que envolvem aí o desmatamento, a exposição dos solos, de agrotóxicos e outros fatores que a gente pode conversar num outro momento, num outro instante, mesmo também lembrando que a gente já tratou disso um pouquinho lá no segundo ano, quando eu digo nós, entendo a geografia, independente se você tenha sido meu aluno ou aluno de outro colega de geografia, nesta ou em qualquer outra escola. É o assunto predominante na série em sequência. Tá? Bom, um outro ponto, o outro setor da economia, que merece aí o nosso olhar, o segundo modelo a se desenvolver e a
propor a transformação, a gente chama de setor secundário. O destaque do setor secundário, né, a manufatura, a produção industrial. O grande boom desse desenvolvimento industrial do mundo acontece na segunda metade do século XVIII, a famosa Revolução Industrial. Nós, aqui no Brasil, como alguns outros países do mundo, só vivenciamos efetivamente a nossa atividade industrial no século XX, o que permite aí o apelido, né, o dizer, né, de que a nossa industrialização é chamada de tardio retardatário. Então esse termo ele se encaixa muito mais pelo momento de início efetivo da industrialização no país do que com relação à qualidade dos seus produtos. Se a gente pensar só no cenário brasileiro, o Brasil tem um setor secundário de grande destaque, estamos entre os 15 países mais industrializados do planeta. Aqui no Brasil, né, produção das mais simples às mais rebuscadas do ponto de vista tecnológico, temos uma capacidade de produção que vai da agulha ao avião. Então, veja, né, a diversidade aí do setor secundário do território brasileiro, empregando, né, milhares de trabalhadores. Claro que, com o passar do tempo, esses trabalhadores também precisam se aperfeiçoar, também precisam, né, apresentar conhecimento para lidar com as novas ferramentas e com as novas tecnologias. Se nós pensarmos em vocês, estudantes do terceiro ano noturno, entrando no mercado de trabalho, criando aí ou pelo menos imaginando oportunidades e possibilidades de trabalho, mais uma vez, sempre, né, recaindo sobre vocês a perspectiva e a necessidade também de que estejam antenados, ligados com todas as inovações, com todas as práticas, com linguagens diferentes e até, né, com esse formato novo que a escola agora apresenta, ainda que remotamente, né, tirar proveito também desse distanciamento para fazer, seja um curso online, seja, na verdade, pesquisar alguma coisa por aí afora, ampliando, então, o seu leque de formação e lhe colocando no mercado de trabalho. Lembrando, né, também importante, ainda que esse vídeo aí possa rodar muito além do nosso ambiente escolar, considerar que estamos no Distrito Federal e temos uma atividade industrial muito pequena quando lembramos do tamanho do impulso industrial predominante no Sudeste brasileiro ou em localidades vizinhas aqui a nós, como a cidade de Anápolis, entre meio Brasília e Goiânia. Tá? A indústria ela tem as suas variações, né? Bens de produção, indústrias, bens de consumo, duráveis e não duráveis, não é o ponto da nossa conversa nesse momento, nesse instante. A gente tem aí, na realidade, só que pincelar e lembrar esses tópicos e atrelar, então, a perspectiva da atividade industrial ao setor secundário. Então, seguindo uma linha de raciocínio, o setor primário, a gente pode dizer que ele extrai, o setor secundário, nós podemos dizer que ele transforma e prepara, consequentemente, para o outro setor, chamado setor terciário, né, muito mais próximo das nossas vivências aqui, nós, moradores do Distrito Federal, então temos um envolvimento com essa atividade, com esse modelo de produção, pelo menos, né, de geração de trabalho, emprego, então o setor terciário. Então, todas as atividades relacionadas à prestação de serviço, ao desenvolvimento comercial, ou seja, se o primário extrai, se o secundário transforma a matéria-prima em um produto que vai ser comercializável, é no setor terciário, então, que nós vamos ver a venda desse produto. Aqui no Distrito Federal, nós temos um bom número de servidores públicos, que, consequentemente, prestam os serviços do Estado, ou atendem, ou deveriam, pelo menos, né, assim como é o meu caso, como professor da Secretaria de Educação, atendê-los, né, como agente público, como agente do Estado. Então, o setor terciário tem aí, além desse tipo de, né, desses profissionais que atendem e prestam os devidos serviços, outros que também vão vender uma atividade, um serviço de acordo com a sua linha de conhecimento. O dentista, o advogado, o padre, o pastor, os professores, o mecânico, e assim nós vamos fechando ali, né, a gama de trabalho relacionado a esse modelo de serviço, certo? Bom, andando um pouquinho
mais rápido, lembrar que as inovações tecnológicas, que as mudanças ao longo dos anos têm permitido interações e misturas extremamente curiosas entre os três setores. Ainda que a gente consiga caracterizar e lembrar o setor primário como extrativo, e aí o processo de pecuária, criação de animais, ao mesmo tempo, nós vamos visualizando aqui, ó, olha uma inovação tecnológica importante aqui, uma ordenha mecânica, né? Então, houve uma sequência de estudos na universidade, aperfeiçoadas ali, com inúmeras pesquisas, para que esse modelo, né, mais eficiente, menos agressivo ao animal e com maior aproveitamento, né, da quantidade de leite que vai ser transformado nos variados derivados que nós consumimos. Então, aqui é uma ponta da corda, marcando o que a gente vai chamar, né, de agronegócio ou agroindústria. A esta agroindústria, ela marca esse modelo semi-industrializado de muitos setores, né, que a gente usou a mecanização do campo, mas nós poderíamos lembrar de outros tantos exemplos onde os elementos dos setores se misturam, mas não percam, né, o foco dos três cenários ou dos três setores, ainda que também apareça, num outro instante, né, uma conversa ou um encaminhamento de um quarto setor, o setor quaternário. Pode ser que você tenha estudado em outro momento, em outro lugar, né, com essa terminologia, pode ser que você já tenha ouvido falar dele. Aqui, para nós vamos colocar esse avanço e essas inovações, né, da inteligência artificial, né, tem propaganda aí mostrando o indivíduo conversando com o controle remoto da TV e resolvendo, solucionando situações. Não vai ser difícil, na verdade, essa realidade acontecer conosco em poucas décadas, né? Assim a gente acredita na evolução, no desenvolvimento, na melhoria da nossa qualidade de vida. Então, dentro desse cenário, esse momento em que pode ser marcado como, né, o terceiro instante da Revolução Industrial, um momento de inovações técnicas, valorizando o conhecimento, poderia marcar um tal setor quaternário, né, na distribuição aí das tarefas nos setores econômicos. A gente ainda inclui, né, no setor terciário como prestação de serviço. Quem sabe um pouco mais à frente a gente possa conversar mais ainda sobre estes elementos. Bom, então, claro que as grandes transformações tecnológicas elas estão relacionadas a conhecimento, ao saber, daí a importância também de ressignificar momentos como esse no ambiente escolar. Eu vejo muitos comentários, o ano já acabou, já perdemos. Vamos lá, esforço de todos nós juntos, não é um instante de desistência, não é um momento de largar, né? Toda percepção, aliás, qualquer informação que nós temos, todo o trato aqui é conhecimento, né? Não é porque não estamos mais momentaneamente no presencial, sentado nas filinhas, preenchendo o caderno na frente do professor, que não existe aprendizagem. Estamos distantes momentaneamente, cada um buscando seus meios. Eu penso a gente fazer a transmissão lá pelo YouTube, o outro pensa em fazer simplesmente a inclusão de PDFs pelo Google Sala de Aula, o outro acha mais fácil conversar com vocês pelo WhatsApp, cada um ao seu modo, né, e nós vamos aprendendo, incluindo inovações e possibilidades que a tecnologia nos apresenta, e aí, a partir dessas possibilidades e dos contatos que cada um tem, que vamos despertando novas curiosidades e, quem sabe, né, estamos aí diante de jovens que logo, logo também estarão criando novas tecnologias para outros momentos. Não há desejo que seja um momento igual a esse outra vez, mas para momentos no qual seja necessário saltos significativos daquela zona de conforto no qual nós nos encontramos. Tá bom? Bem, vocês sabem, não é necessariamente o ponto que está destacado lá na abordagem para a aula. Mas eu já vou deixar para a próxima semana, onde então nós vamos conversar efetivamente sobre o cenário econômico mundial, conversar um pouquinho sobre o PIB, e aí a gente chega a uma conversa um pouco mais esticada sobre blocos econômicos e perspectivas, né, de desenvolvimento do mundo
hoje dividido ricos do norte, pobres do sul. Ok? Bom, de conteúdo é até aqui, pelo menos. Não sei se eu tratei numa velocidade muito avançada. Se for, por favor, né, intervenham aí, façam as considerações. Eu aproveito para, mais uma vez, lembrá-los desse cronograma, né, as aulas com vocês, por enquanto, às terças-feiras, nesse horário, né? Às 18h50 a gente começa a concentrar, às 19 horas a gente entra efetivamente, bate esse papo, né? Aí com intervalos de 25, 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Eu sempre prometo os 20 minutos, a gente acaba conversando 40, tá? Se vocês têm colegas das turmas, né? Primeiro AS, é um primeiro ano EJA, ou do primeiro BN, informem a eles, né, de que nós estamos nestes horários, quarta-feira também às 7 horas e na quinta-feira às 8h40. Tá? Mais à frente a gente deve fazer uma pequena reformulação. Estou esperando chegar a microfone, uns equipamentos aí, made in China, a gente poder fazer as transmissões diretas pelo YouTube, agora que né, se abriu aí uma oportunidade, uma possibilidade, tá certo? Lembrando, a Laine aí na semana passada pediu o link, então sempre lembre-se de que o link fica nesta abazinha, tá? Então lá na sua sala de aula tem uma aba como essa, basta clicar nesse endereçozinho, nesse linkzinho que aparece aqui, no caso não está tão visível assim, mas eu pintei aqui, você vai achar lá na entrada da sala, entra por ele, se você estiver logado com o seu e-mail @estudante, que a Secretaria de Educação do Distrito Federal elaborou, preparou para vocês, certamente você entra direto, tá certo? E é isso, então não vamos desistir, é hora, na verdade, de nos mantermos aí unidos, confiantes, com vontade e, consequentemente, né, se sentiu algum temor, algum receio, né, conversa, bate-papo, vamos sair dessa juntos, né, não está fácil para ninguém, nem para vocês, nem para os professores, não tem nem ninguém que diga estou confortável, não é bem verdade, né, cada um aqui, se a gente abrir para os testemunhos, certamente não vão faltar histórias, não só que emocionam, mas que nos deixem, na verdade, ali receosos do que vem pela frente. Então, vamos nos apegar uns aos outros, vocês, como eu disse no começo, são a ponta da corda, então, muito mais do que esperar um diploma ou a festa de formatura, é tirar proveito, a informação, conhecimento desse instante. Sobre a informação do retorno do dia 31 de agosto, não sofram com isso. Né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que em algum instante do ano letivo nós vamos retornar, por outro lado, não vai ficar martelando na cabeça, eu não quero, eu tô com medo, eu não vou... Calma e tranquilos, temos 2, 3 semanas aí para que as coisas se estabeleçam. Enquanto isso, continue acessando o Google Sala de Aula, continue realizando as tarefas, continue, na verdade, buscando as informações que precisarem com os professores, tá bom? Então, algum ponto, alguma dúvida, algo que eu posso ajudá-los? Eu vou encerrar a gravação aí, que aí, claro, alguns ficam mais à vontade para abrir o microfone e falar. Então, deu 10 aula aqui, não vai embora não, espera aí um minutinho, tá certo? Então, obrigado, boa noite. Se vocês sabem de alguém que nesse instante não pôde estar aqui conosco assistindo essa aula, encaminho o link para eles, né, daqui a pouquinho, para que eles possam assistir a qualquer tempo e espaço, já que nós só vamos nos encontrar na próxima terça-feira, tá bom? Mas se tiver saudade, eu chamo lá na sala e a gente conversa também. Obrigado, boa noite. Valeu?